Olá a todos, olá a todas. É muito prazer estar aqui com vocês, né, trazendo aqui um pouquinho do meu conhecimento, da minha experiência, participando desse evento tão maravilhoso que é o Congresso Online de Conservação e Educação Ambiental. Eu sou a professora Luana Gomes Carneiro, e vim trazer pouquinho para vocês a respeito da profissão de gestor ambiental. O profissional do presente é necessário para o futuro. Espero que vocês gostem, acompanhem, né, e saiam daqui com um pouco mais de conhecimento e um pouco mais reflexivos a respeito do assunto. Para começar, eu queria falar um pouquinho a respeito desse trecho do livro Reinventando o Governo, de David Osborne e Ted Gabler, né, um livro de 1993, traduzido para o português em 1995, que na verdade é um livro que fala a respeito de gestão pública, mas traz ali questões muito necessárias para que essa gestão seja realmente eficiente. Então vamos comigo, acompanhem, por favor. Durante séculos, fomos ensinados a adorar nossos ancestrais e a manter a verdade de nossas tradições. E era bom que fosse feito assim. Mas agora, devido à novidade e quantidade dos desafios que chegam até nós sobre o futuro, precisamos fazer coisas que nunca fizemos e que tememos não ser capazes de fazer. Devemos adorar nossos descendentes, amar nossos netos mais do que a nós mesmos. Vamos refletir um pouquinho sobre isso juntos? É, Nós usamos, né, nós sempre estamos muito ligados ao nosso passado, aos nossos ancestrais, às coisas que foram construídas lá no passado. E ok, né, isso é muito bom, isso nos transforma em quem nós somos, né? A nossa maturidade, as nossas histórias, a nossa experiência, ela vem de toda essa construção. Só que nós, seres humanos, somos naturalmente imediatistas. A nossa sociedade, especialmente a geração atual, né, a geração Z, é uma geração muito imediatista e que pensa muito no hoje e muito pouco no amanhã. E quando a gente fala em relação ao meio ambiente, na preservação dos recursos, esse comportamento, essa atitude, ele acontece desde sempre, né? Desde que se começou a pensar nessa questão ambiental, que se observa que esse é o comportamento padrão, né? A gente não pensa no que nós vamos deixar para o futuro, no que nós vamos deixar para depois. Então, chegou a hora da gente parar de pensar só no passado, só nas histórias que nós construímos e só em nós que estamos aqui no presente. A proposta que eu faço a vocês, e que é uma proposta que é para todos, não somente para nós que somos aqui estudantes e profissionais atuantes na área ambiental, é que nós devemos pensar no que estamos deixando para os nossos descendentes. É amar aqueles que ainda nem nasceram, é buscar formar, né, profissionais que sejam capazes de defender esse meio ambiente hoje e no futuro. Bom, então, para a gente poder falar do nosso tema principal, né, do tema que me trouxe até aqui, vamos contextualizar só um pouquinho, né? Como é que é a questão ambiental no Brasil, né? Como foi, como é, né? E o que pode vir a ser. É, Todo mundo sabe, né, que nós tivemos aí uma invasão, né, de povos europeus, né, lá no século XVI, e que, né, desses primeiros momentos surgiu uma carta do senhor Pero Vaz Caminha para, né, para o Reino de Portugal, e entre as muitas coisas que eram ditas nessa carta, e aqui o nosso objetivo não é falar exatamente de história, né, mas uma das coisas interessantes que tinha nessa carta era uma frase que é até bastante famosa, que é nesta terra, em se plantando tudo dá.
Essa foi uma das frases que chamou muita atenção da coroa portuguesa, né, e dos povos, né, das pessoas que ali estavam, porque realmente, né, a agricultura, ela sempre foi um movimento muito forte desde sua descoberta. Fora que a carta relatava uma série de belezas naturais, né, e uma série de recursos que existiam e que podiam ser visualizados facilmente, e isso chamou a atenção. E foi assim que a nossa história brasileira, né, de degradação ambiental começou. A primeira atividade econômica que o Brasil teve após a chegada do povo português foi a extração do pau-brasil, né? Os nossos povos originários, inclusive, foram escravizados para fazer parte aí desse processo, né? Antes da chegada dos escravizados africanos, e isso, né, já foi ali o primeiro processo de degradação. O bioma, né, que estava ali disponível naquele momento, mais próximo dos exploradores, era a Mata Atlântica, e existem uma série de estudos que indicam, né, o quanto essa degradação avançou aí ao longo dos séculos. Hoje a Mata Atlântica é um dos nossos biomas mais degradados, né, e não é à toa. E a exploração não acabou ali, né? A exploração foi seguindo, então nós tivemos a exploração da cana-de-açúcar, do café, a agricultura, seguido do ciclo do ouro, né? Então nós tivemos ali mineração e uma série de outras explorações que foram avançando e muitas, né, desses dessas atividades econômicas fazem parte da nossa cultura até hoje, né? Então, dependendo do local em que a gente vive, do bioma em que nós estamos inseridos, a gente ainda sofre as consequências dessa exploração passada e sofre também consequências da exploração que ainda ocorre. De uma forma global, obviamente, todos nós, de alguma forma, sofremos os impactos desse processo. E, né, com o avanço dos séculos e o passar do tempo, o Brasil continua tendo aí um território muito vasto, uma biodiversidade muito rica, mas, né, que gera uma série de preocupações devido à forma como esses recursos vêm sendo explorados. Não há muita diferença em relação ao Brasil e o restante do mundo em termos de preocupação das pessoas engajadas com a proteção do meio ambiente. A diferença é que nós ainda preservamos, né, uma boa parte da biodiversidade, nós temos uma biocapacidade muito grande e nós temos também biomas muito diferentes, né? Então, isso é o que traz aí algumas vantagens. É, e o Brasil é muito rico. Ambientalmente falando, o Brasil é muito rico, por isso tantas empresas querem investir no Brasil, por isso, né, nós temos sempre a atenção do mundo no que diz respeito ao meio ambiente. Não é porque os governantes dos outros países ou as empresas dos outros países são bonzinhos e, né, acham lindo o Brasil, mas porque existe realmente um potencial gerador de lucro, né, e um potencial gerador de vida no nosso país. Nosso país, então, ele é o quinto país do mundo em extensão territorial, né? Então, nós temos aí uma área de 8.515.767 quilômetros quadrados, aproximadamente, uma densidade demográfica de 25 habitantes por quilômetro quadrado. Temos a maior reserva ambiental absoluta do mundo, mas, né, fica muito nítido, assim, algumas questões relacionadas à nossa é, biodiversidade e preservação ambiental. Por exemplo, em 1961, a nossa biocapacidade per capita era de 23 hectares globais, né? Então, nós tínhamos ali,
né, uma média ali de 23 hectares por habitante do nosso país, e a nossa pegada ecológica era de 2,4 hectares globais, né? Então, assim, a gente utilizava muito menos do que a gente tinha disponível. Em 2018, né, um dado mais recente, a nossa biocapacidade caiu de 23 para 8,6 hectares globais. E a nossa pegada ecológica subiu para 2,6. O que que isso significa? Significa que a degradação aumentou, porque o nosso território não diminuiu, né? Então, esse processo aí é bastante complexo, né? E a gente vê ali a diferença do quanto de área, né, de biodiversidade nós perdemos de fato. Bom, o que que a gente tem no Brasil atualmente, né? Nós temos os nossos 6 biomas, né? Sabemos que dentro desses biomas nós temos uma infinidade de ecossistemas, que todos eles têm importância imensa para a nossa vida, né? Tanto em termos de biodiversidade, quanto em termos de economia, controle do clima, né? E todos os outros processos, todos os outros serviços ambientais que o meio ambiente presta para a gente. Mas aí nós temos os nossos biomas sendo degradados e ameaçados. Então, nós temos a nossa Mata Atlântica, hoje com a vegetação nativa reduzida a cerca de 22% da cobertura original. O nosso cerrado tem mais de 50% do bioma degradado. O cerrado sofre especialmente com a expansão das fronteiras agrícolas. Temos também a Caatinga, né, que já tem cerca de 46% da sua área total desmatada. As Pampas hoje tem menos de 36% da sua vegetação nativa. O Pantanal tem sofrido especialmente com as mudanças nos regimes de chuva e com assoreamento, e a gente teve ali em 2020 um processo de queimada, né, para a expansão de fronteiras agrícolas, é, que foi muito impactante para essa região. Então, nós temos perdas enormes ali nos últimos anos. Floresta Amazônica, hoje, com 38% da área sofrendo algum tipo de degradação, seja por queimadas, extração ilegal de madeira, mineração. Nós temos ali também muita irregularidade, né, naquela região. Temos efeito de borda devido à abertura de estradas e o avanço, né, de cidades, e secas severas, que são consequência aí de todo esse processo de mudança climática global que a gente vem enfrentando, né, e que afetam localmente todos esses ecossistemas. E aí, né, o mundo tem observado isso, né? O Brasil tem tido essas questões e o mundo vem sofrendo com uma série de questões também, né? Como eu falei, nós ainda estamos privilegiados em uma série de questões, né? Existem muitos países que já perderam a maioria da sua cobertura vegetal, não tem riqueza de biodiversidade, sofrem com falta de água, o regime de chuvas está completamente irregular, não tem solo fértil, existem países inteiros sofrendo com insegurança alimentar, não que nós não tenhamos esse processo no Brasil, sabemos que temos, mas nós temos isso distribuído de forma irregular, né? É, e nós temos alguns países inteiros sofrendo com esse processo. Então, a verdade é que, desde lá da década de 60, 70 do século XX, que o mundo começou a se mexer, né? O mundo começou a se preocupar efetivamente com essas questões do meio ambiente, da proteção ambiental e do quanto tudo que vinha acontecendo com o meio ambiente poderia impactar de alguma forma na nossa vida atualmente e na vida das gerações futuras. Então, lá, né, há 50 anos atrás, em 1972, veio ali o primeiro grande movimento, né, que foi
a formação, né, a organização do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente. Então, a Organização das Nações Unidas, a ONU, ela já tinha um grupo de trabalho que começava a tratar dessas questões, e aí resolveram criar um programa que ficasse encarregado dessas questões e que pudesse fazer análises e relatórios sistemáticos para que pudesse realmente ter aí um alerta geral e um posicionamento e uma movimentação geral para cuidar dessas questões. Ali naquela época, 1972, foi a primeira conferência, né, da ONU, que aconteceu em Estocolmo, que fez 50 anos ano passado e que foi o primeiro grande boom nessa questão ambiental. Como estávamos falando de Brasil até então, né, naquela época, estávamos ainda vivendo ali sob efeito do governo militar e a defesa era de que a gente deveria buscar o progresso a qualquer custo. Então, o Brasil não foi signatário ali dos acordos feitos na Conferência de Estocolmo, e inclusive foi contra a ideia de que deveria se buscar um desenvolvimento que não prejudicasse as gerações futuras, porque acreditava-se que, né, deveria se abrir as fronteiras para todo tipo de indústria crescer, porque geraria emprego, geraria, né, mexeria com a economia e o meio ambiente que se pensasse depois, né? Isso pegou muito mal, né? Muitas discussões foram acontecendo ali nesse processo, é, e aí, né, de 72 até, né, mais ou menos ali 85, 86, pensou-se uma série de movimentos, né? O Brasil conversou, o Brasil pensou, e dentro ali desse processo, né, veio a nossa Política Nacional de Meio Ambiente em 1988. É, voltando ali ao panorama mundial, nós tivemos ali em 80 uma estratégia, lançou-se uma estratégia de conservação mundial, lançou-se, né, surgiu a Comissão Mundial sobre o Meio Ambiente e Desenvolvimento, foi quando veio também a definição, né, de desenvolvimento sustentável. O Protocolo de Montreal, que foi o primeiro acordo, né, onde se pensou nessa questão climática, nessa questão de emissões, foi em 87. Em 92, nós tivemos aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, a Cúpula da Terra, conhecida por muitos como Rio 92 ou Eco 92, que foi a segunda Conferência das Nações Unidas. E daí em diante, nós tivemos uma série de encontros e discussões, muitas marcantes, né? Todas muito importantes, mas muitas marcantes do ponto de vista popular, né? Tiveram um grande apelo popular. E dentro desse processo, nós tivemos o desenvolvimento das ODS e a Agenda 2030, que é hoje o maior acordo em relação ao desenvolvimento sustentável, com 197 ou 93, agora me deu um branco, signatários, e que é o que rege hoje as ações em termos de desenvolvimento sustentável no mundo, né? Então, existem ali 17 metas a serem cumpridas e os países eles têm ali planos de trabalho e uma série de recursos e, né, apoios e orientações para tentarem alcançar ali aqueles objetivos. Mais recentemente, em 2021, a gente teve a cúpula do clima, né, onde se analisaram alguns relatórios e viram o quanto as mudanças climáticas globais estão impactando realmente o mundo. 2022 e agora início de 2023, nós tivemos a COP27, que foi a cúpula, né, a Conferência do Clima, onde se discutiu muito essa questão. Observou-se que o aquecimento, né, de 1,5 graus, que era o máximo que se podia chegar para evitar grandes catástrofes, ele está, né, muito longe de ser alcançado. Então, nós estamos muito acima disso, globalmente falando. É, então, a gente precisa de ações realmente mais efetivas para essa relação do clima. Tivemos a COP15, que é a Conferência de Biodiversidade,
onde se discutiu também essa perda da biodiversidade e, né, a necessidade da preservação dos biomas para se preservar a biodiversidade. E agora, em março, no início agora de 2023, nós tivemos uma conferência da água para se falar a respeito do ODS 6, que é o ODS que fala de fornecimento de água e saneamento, e discutir aí o quanto, né, as ações para a preservação e para evitar a poluição da água têm sido ineficientes, né? Então a gente tem isso tudo acontecendo. Ou seja, o que que a gente vê, né? A gente vê que o mundo está se mexendo. Estamos em risco, dá para ficar, fica bem claro, né, que estamos em risco no Brasil e no mundo. Então, hoje falar de meio ambiente é falar também de sobreviver, né? Então, não precisa ir longe, basta olhar para o lado e ver o tanto de catástrofes ambientais que vem ocorrendo nos últimos anos. Então, fica muito claro que tem alguma coisa muito errada acontecendo e que alguma atitude precisa ser tomada. Nós temos, né, ali a Agenda 2030, que é hoje o que rege todo esse movimento de busca pelo desenvolvimento sustentável. E uma coisa muito interessante que eu gosto sempre de falar quando a gente fala da Agenda 2030 é que, embora, né, a gente esteja falando ali do desenvolvimento sustentável, que é o conceito que surgiu dentro do escopo de meio ambiente, hoje a gente fala desse desenvolvimento, dessa sustentabilidade, em termos de inúmeras questões, né, que não seriam diretamente ligadas ao meio ambiente em um outro momento. Acho que hoje a gente já sabe que tem relação direta, porque, na verdade, não dá para separar o ambiental do social, né? Então, se o social não está funcionando, o meio ambiente não vai funcionar também. Então, uma coisa leva a outra. Por exemplo, a questão da insegurança alimentar. Se você não tem terra fértil, você não consegue plantar. Se você não planta, você não produz alimento. Se você não produz alimento, as pessoas não comem. Mas e essa terra fica infértil por quê? Né? Quais são as questões que levam essa terra a ficar infértil? Então a gente precisa pensar nisso tudo. A cultura da paz, nossos povos originários sendo expulsos de suas terras, povos que, além de terem um direito legítimo, né, de viver nessas terras, porque eles já viviam aqui quando, né, os invasores chegaram, eles são povos que culturalmente cuidam do ambiente, eles cuidam da terra. Então, por que não a cultura de paz? Por que não respeitar a existência, a vida desses povos? Né? Então, uma coisa vai levando a outra. O desequilíbrio, né, dos biomas, o desequilíbrio da cadeia alimentar, leva a uma série de doenças que hoje, né, são doenças gravíssimas. Então, a gente tem aí uma série de questões, né? Então, dentro dessas 17 metas, a gente tem muita coisa a pensar. E isso é muito importante, né? Essa ideia de que, sim, tenho questões específicas do meio ambiente, mas quando eu penso em meio ambiente, eu tenho que pensar no todo. É, e aí a gente vê que dentro das ODS são vistos né, os 5 P's, que são as áreas de importância crucial para a humanidade. Então a gente pensa nas pessoas, pensa no planeta, pensa na prosperidade, na paz e nas parcerias, ou seja, estamos todos dentro desse grande globo, né, desse grande círculo aí, que se interliga, né? Nós somos peças de um grande quebra-cabeça e nós todos estamos juntos, poder público, sociedade, empresas, universidades, as escolas, estamos todos nós fazendo parte disso. Então, a escolha para melhorar a vida de todos depende de todos nós. Né? E é muito importante que a gente veja dessa forma, que a gente entenda dessa forma. E aí, né, a gente começa a pensar que é, talvez a gente precise aí de alguns profissionais para trabalhar com essas questões, porque nós precisamos conscientizar a população, nós precisamos de pessoas especializadas para desenvolver estratégias,
para pensar soluções, nós precisamos de pessoas com potencial administrativo, nós precisamos de pessoas com essa visão holística, essa visão de que tudo está interligado, então nós precisamos realmente de profissionais que atuem nessa área. Hoje, quando a gente pensa em meio ambiente e sustentabilidade, a gente está buscando a compatibilidade entre a promoção do desenvolvimento social e econômico e a preservação, né? Então, a gente está pensando que precisa produzir, porque não adianta também ter aquela visão ingênua, né, de que vamos conseguir ser preservacionistas e que vamos manter tudo como era, voltar tudo a ser como era antes, ou, né, manter intocável todos os lugares, porque isso não dá. Existe uma população, existem pessoas vivendo, infelizmente, a gente ainda, né, é dominado pelo ego de que o ser humano é uma espécie, né, que merece muito mais do que as outras, e a gente sabe que não é bem assim, a gente precisa viver em harmonia, mas o fato é que o ser humano tem peculiaridades, isso a gente não pode negar. Então, a população continua existindo, o capitalismo é o que domina o mundo, então isso tudo vai continuar acontecendo. Então, a gente precisa aprender a trabalhar de forma a equilibrar ao máximo todas essas, né, esses pontos. Então, vai se continuar produzindo, mas como eu consigo produzir sem atacar o meio ambiente, ou protegendo ou recuperando aquele ambiente? Como o meu consumo pode ser diferenciado de forma que a produção continue, mas que ela não seja é, tão degradante, né? Como a minha forma de consumir enquanto cidadã pode manter esse meio ambiente equilibrado, né? Então, isso tudo precisa ser pensado. Só que quem vai pensar nisso, quem vai ajudar nisso, não é, né, a sociedade como um todo, não é a sociedade civil, não são pessoas das mais diversas áreas de estudo, porque nós temos profissionais em formação, né, nós temos grandes profissionais em todas as áreas que podem atuar nessas questões. Esse processo de gerenciamento, de buscar, né, integrar essas diferentes áreas, é o que a gente chama de gestão ambiental. Então, nesse contexto, né, nisso tudo que veio acontecendo no Brasil e no mundo, né, especialmente ali da década de 60 para frente, é, né, o que vai trazer essa área de conhecimento, essa ideia de que, poxa, as empresas precisam continuar existindo, a tecnologia precisa ir avançando e a gente vive, né, a era da tecnologia, então não tem como voltar atrás nessa questão. Então a gente continua amadurecendo nisso, mas a gente precisa caminhar de forma que a gente esteja em equilíbrio com o meio ambiente, sim. E as empresas têm que aprender a utilizar metodologias e a cumprir requisitos de forma que as suas atividades sejam minimamente impactantes. E que, caso elas gerem impacto, que esses impactos possam ser mitigados. Isso tudo precisa acontecer. O poder público, em suas empresas públicas e também na administração, precisa saber como aplicar, né, todo esse conceito, como fazer isso funcionar. Isso tudo faz parte da área de conhecimento de gestão ambiental. Então, o que é gestão ambiental? A Resolução CONAMA 306 de 2002, ela traz aí uma, né, definição bastante técnica, onde ela diz que a gestão ambiental é a condução, direção e controle do uso de recursos naturais, dos riscos ambientais e das emissões para o meio ambiente por intermédio da implementação do sistema de gestão ambiental. Então, nós temos ali o sistema de gestão ambiental, né, que é um procedimento administrativo que busca ali colocar as empresas dentro dos requisitos da legislação ambiental e buscando ali melhorar suas práticas, né, seu ciclo de vida do produto e etc. Então, a gestão ambiental, tecnicamente falando, tem ali esse processo, o processo, né, o direcionamento da implementação
e da continuidade desse sistema de gestão ambiental. É, As políticas de gestão ambiental foram criadas pela necessidade de se elaborar metas para alcançar a sustentabilidade, além de criar um compromisso estatal e empresarial. Conseguem perceber que essa necessidade, esse movimento, essa busca mundial em ser sustentável, se desenvolver de forma sustentável, atender às necessidades do mercado, atender às necessidades mundiais, é que traz a gestão ambiental à tona, né? Então, a gestão ambiental é um grupo de políticas que visa fazer esse gerenciamento, esse equilíbrio, sociedade, desenvolvimento, meio ambiente, né? Esse tripé, ele precisa estar equilibrado, senão ele pende para um lado, e não pode, isso não pode acontecer. E aí a gente tem, né, desde que a gestão ambiental surge, né, a necessidade de se fazer gestão ambiental surge, uma série de profissionais que vêm atuar nessa área, como é normal, né, acontecer em qualquer área. Então, nós temos todos esses profissionais que têm formação na área ambiental e também profissionais da área de administração e até alguns outros, né, setores, engenharia civil, por exemplo, que através de uma especialização conseguem atuar nesse processo de gestão ambiental. E tudo bem, faz parte. Só que esses profissionais, eles têm uma formação voltada para especificidades das áreas de formação deles, né? Então, assim, a gestão ambiental não é o foco da formação desses profissionais. E é claro que nós temos profissionais brilhantes na área de gestão ambiental que vão atuar aí nessas questões, né? Que são dessas áreas de formação, na verdade. Mas cada vez mais o mercado ele vem mostrando a necessidade de um profissional mais específico, um profissional com uma formação diferenciada, com uma formação realmente voltada para tudo isso. Porque a gestão ambiental, ela precisa dessa compatibilidade entre a promoção do desenvolvimento social e econômico e a preservação e proteção das paisagens e de áreas representativas. Né? E quem é esse profissional? Né? É um profissional que tem uma formação ambiental, humanística e administrativa ao mesmo tempo. E esse profissional, basicamente, é o gestor ambiental. Né? Então, a gente tem um profissional, a gente tem uma formação que permite que o profissional saia ali, né, no seu processo de graduação, com essa visão, né, desses três fatores, desses três modos aí, que vai com certeza fazer total diferença no processo de atuação. O curso de gestão ambiental, ele não é um curso antigo, tá? Como vocês viram ali, a gestão ambiental ela foi surgindo e amadurecendo paralelamente ao movimento de proteção do meio ambiente. Então, nós temos aí, né, cursos que parecem existir desde sempre, mas gestão ambiental com certeza não é um deles. O primeiro curso de formação em gestão ambiental que existem registros, né, na literatura foi instituído em 1998, um curso de tecnologia, curso de tecnólogo, né? Eu não consegui encontrar o local, já não é de agora que eu procuro, né? É o local onde esse curso teria surgido. E, além do tecnólogo, em 2002 surge o primeiro bacharelado em gestão ambiental, que foi na USP. A diferença entre o tecnólogo e o gestor ambiental, o bacharel em gestão ambiental, é a formação científica, né? O tecnólogo ele tem a formação humanística, administrativa, capacitado para os processos de gestão e também a questão ambiental, porém ele tem uma formação mais rápida, né? Uma formação que leva aí no mínimo 2 anos, né? 4 semestres, dependendo do curso e do desenvolvimento do aluno no curso, e ele é mais objetivo,
Então, ele foca realmente nas questões técnicas. Já o bacharel, ele além de ter essa formação nas questões técnicas, ele vai ter também uma formação científica, né, mais abrangente, e aí ele está mais aberto a trabalhar com a área de pesquisa e desenvolvimento. Mas, basicamente, tanto uma quanto outra, seja bacharel ou tecnólogo, é o tipo da formação que vai englobar um conhecimento multidisciplinar e que capacita o profissional para analisar problemas ambientais de uma forma geral. Ele também consegue desenvolver projetos para recuperação de ambientes degradados, adequar tecnologia de gestão para tratamento e controle, né? Então, ali, dentro de uma instituição, dentro de uma empresa ou atuando no poder público, esse profissional ele consegue atuar em diversas frentes, sempre com essa visão administrativa, humanística e ambiental. Esse profissional, ele consegue articular todas as dimensões desse campo ambiental e ele tem capacidade de liderança, articulação. E esse conhecimento interdisciplinar é o diferencial, é o que faz realmente esse profissional ser tão distinto dos outros profissionais de formação na área ambiental. Ele é apto a encontrar soluções para problemas ambientais complexos, porque ele tem, né, esse diferencial, né, essa visão de gerenciamento, essa visão administrativa, essa questão de enxergar o quanto aquilo impacta para a sociedade efetivamente, né? Então, isso faz toda a diferença. E aqui tem alguns pontos, né, da atuação do gestor ambiental, né? Quem faz gestão ambiental tem conhecimento para lidar com emissões atmosféricas, resíduos sólidos, gestão florestal, produtos químicos, ruído, passivos ambientais, educação ambiental, recursos hídricos e algumas outras, tá? Essas são as principais. Então, vejam, esse profissional, ele tem, né, ali a capacidade da gestão, e dentro dessa capacidade da gestão, ele pode ir se especializando em outras áreas, ou, quando a gente fala de um sistema de gestão ambiental, ele pode, né, gerir ali o processo de organização do sistema de gestão ambiental em diversas áreas. E é interessante e é importante, né, valorizar esse profissional. Por isso eu fiz questão de vir até aqui falar do profissional, né, do quanto esse profissional é importante para o futuro. Porque não dá para pensar em meio ambiente em qualquer escala sem a devida atenção às peculiaridades intrínsecas, né? É claro que quando a gente tem um profissional especificamente formado para uma determinada área, a gente sabe que a área ambiental é muito ampla, né? É muito diversa e é muito importante realmente que a gente tenha profissionais em diferentes áreas, né? Mas quando você vai gerir um sistema de gestão, quando você vai atuar no poder público, pensando em políticas públicas para ajudar nesse equilíbrio, ter atenção a essas peculiaridades intrínsecas é muito importante. Ter atenção ao impacto social de cada uma das ações é essencial, é fundamental. E, é, e aí, o mais importante é que, na equipe de gestão ambiental, você não tem só o gestor ambiental. Geralmente, a equipe de gestão ambiental é uma equipe multidisciplinar, assim como a equipe que faz o licenciamento ambiental, a equipe de auditoria. Então, assim, é uma equipe multidisciplinar, né? Todos os outros profissionais continuam sendo bem-vindos, apesar da existência do gestor ambiental. Mas o gestor ambiental, ele tem a capacidade de gestão, ele tem a capacidade de liderança. E essa visão dele é que vai ajudar a equipe a caminhar, né, em harmonia. E aí, qualquer problema, projeto, informação, comunicação, estudo e análise na área ambiental terá à frente na equipe o papel do gestor ambiental. Por que eu coloquei aqui o papel do gestor ambiental? Porque, como eu disse lá na frente, nem sempre é o profissional, tecnólogo ou bacharel em gestão ambiental que vai assumir esse papel da gestão ambiental na empresa, né? Então, o gestor, né, é quem vai liderar a equipe.
E essa equipe pode ter biólogos, engenheiros agronômicos, engenheiros florestais, engenheiros ambientais e muitos outros profissionais, porque a gente tem uma série de possibilidades de formação na área ambiental. E aí, né, é muito importante saber que esse profissional ele tem que conhecer a rotina da empresa, o impacto de cada atividade, a nuance da legislação, porque a gente tem legislação federal, tem legislação regional, né? A gente tem algumas coisas que se aplicam só àquele segmento de empresa, então o gestor ele precisa conhecer isso muito bem. Ele gerencia as ações da empresa em relação ao meio ambiente. Então, por exemplo, né, as, os, as, as práticas ESG, né, que estão surgindo agora não, já não são tão recentes assim, mas que estão entrando né, em expansão nesse momento, né, que trabalha ali o tripé meio ambiente, governança e sustentabilidade, sociedade, né, responsabilidade social, é, ele geralmente é gerido por uma pessoa que tem, né, essa visão dessa tríade, mas precisa ali de uma pessoa que vai ser responsável pela parte ambiental. Então, né, isso é uma outra forma ali de atuação. E aí, gestão de conflito, organização, proatividade, comunicação e senso de liderança são coisas inerentes à formação do gestor ambiental, né? Então, realmente não é uma formação científica, é uma formação administrativa e de gestão, claro, com habilidades ambientais. E por que que eu falo, né, o gestor ambiental, profissional do presente, que é importante para o futuro? Porque nos últimos anos, a busca pela responsabilidade socioambiental entrou de uma vez por todas na rotina das empresas. Então, as empresas que não se adaptaram, se já não sentem, sentirão em algum momento os efeitos disso, porque o mercado internacional, o mercado regional, existe uma exigência muito grande, existe uma pressão muito grande para que a responsabilidade socioambiental seja, um foco de todas as empresas. E, né, agradecermos, porque isso é o que, né, pode aí nos ajudar a ter um futuro para nós e para as gerações que ainda vão vir, né? Então isso é muito importante. E aí por que que eu falo que esse cara é um cara, né, que merece ser visto? Esse profissional é um profissional que merece ser visto e ser valorizado. Porque os ODS, a Agenda 2030, né, com seus ODS, que são hoje o que regem praticamente todas as outras discussões ambientais, ele trabalha justamente todos esses pontos que a formação de gestor ambiental proporciona: economia, sociedade e a parte ambiental, que é a biosfera, né? Então, realmente assim, por isso, né, esse profissional que fique muito claro, né? Não desvalorizar, né, nenhum dos outros profissionais da área ambiental. Muito pelo contrário, cada um tem o seu valor, cada um tem suas peculiaridades. A única coisa que eu quis mostrar e trazer aqui é que esse é um profissional que ainda é visto muito pouco, mas que pode fazer muito, né? Que tem realmente a possibilidade de trazer um impacto muito positivo para as empresas, para as instituições de ensino, para o poder público. Então, é um profissional que merece destaque, merece realmente ter sua formação valorizada cada vez mais. E aí, né, vale a gente lembrar que nós temos a nossa Constituição Federal, no nosso artigo 225, que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de uso comum do povo e essencial à sadia qualidade de vida, impondo-se ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo, preservá-lo para as presentes e futuras gerações. Se você não consegue fazer isso sozinho, busque, então, alguém que tenha formação para isso, né? É por isso que estamos todos aqui,
vocês que estão assistindo, eu que estou aqui, os alunos que estão em formação, os gestores já formados, todos vocês que com certeza são de diferentes áreas. Estamos aqui para isso, para defender, para ajudar a defender, para ajudar a preservar e para ajudar a levar isso para as futuras gerações. Aqui são algumas referências que eu utilizei nesse processo de construção. Eu agradeço muito a atenção de todos. Aqui estão meus contatos, e-mail e o Instagram né, da faculdade que eu gerencio. E é isso, gente. Muito obrigada. Fiquem na paz. Até a próxima.